Olá! Nesse vídeo eu vou trazer um assunto recorrente em consultório, que são falas de clientes que trazem, nossa, como eu tenho perda de energia quando eu fico perto de muitas pessoas, eu tenho alguns lugares específicos que quando eu vou, ou eu conversei com aquela pessoa e depois eu fiquei me sentindo muito mal, esgotado, esgotada. E aí eu vou trazer um ponto de vista aqui da minha experiência de consultório, especialmente quando eu acompanho pessoas, e é bem comum isso acontecer, que são pessoas que apresentam padrões de codependência emocional. E aí pode ser que faça sentido para você, que você nunca pensou sobre esse ponto de vista de sentir um esgotamento energético depois de ter contato com algumas pessoas, e isso está relacionado com padrões de codependência emocional. Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta especialista no atendimento de adultos, sobrevivente de relações tóxicas e traumas infantis e da terapia breve do resgate da criança interior. Então vamos lá. Se você já me acompanha, já deve ter visto que aqui no canal tem uma série de vídeos onde eu trago os comportamentos, né? E algumas explicações sobre a codependência emocional. Tem vários vídeos aqui e acho que vai ser bem legal. Se você ainda não tiver visto, dá uma olhadinha nos vídeos que eu falo sobre codependência emocional. Inclusive eu vou colocar aqui no final da tela, nos cards, para que você possa ter oportunidade, e se você já viu, de repente vale a pena rever. Então eu vou dar uma resumida aqui. Se você caiu aqui de paraquedas, está chegando pela primeira vez, é o primeiro vídeo, eu vou dar uma resumida sobre a codependência emocional. A codependência emocional é um comportamento que ele pode acontecer, são padrões de comportamentos, na verdade, né? Porque não é um comportamento em específico. A codependência emocional ela não tem base científica para ter, por exemplo, ela não se configura como um diagnóstico, mas sim, tem pessoas que apresentam padrões de comportamentos de codependência emocional. A codependência emocional, ela em geral acontece naturalmente quando nós somos bebês. Isso é natural, né? Quando a gente é bebê, a gente depende exclusivamente de um adulto para as questões mais básicas de alimentação, sono, regulação emocional, tudo a gente depende desse adulto, seja para sobreviver literalmente, né, fisiologicamente, como emocionalmente. E quando as nossas necessidades não são supridas dentro da janela ali da codependência emocional natural, o que alguns teóricos, alguns profissionais que estudam sobre o desenvolvimento infantil e o impacto na vida adulta, é que não tendo essas necessidades atendidas na infância, essa pessoa ela pode levar essas necessidades para adolescência e vida adulta, e aí essa codependência emocional, que num determinado momento da nossa infância era algo natural, pode se tornar um sofrimento na nossa vida adulta. E alguns desses comportamentos da codependência emocional, ele se dá porque, em geral, a criança faz uma leitura ali nos primeiros meses, anos de vida, onde ela começa a entender, sentir que depender dos cuidados de uma pessoa adulta, ser regulado emocionalmente, quando ela está ali chorando, com fome. Às vezes a criança ela não chora só porque ela está com fome, ou porque a fralda tem que ser trocada, ou porque ela está com sono, mas porque uma criança ela vai lidando com as emoções de um jeito novo para ela, né? Ela vai aprendendo em cada fase a lidar com aquelas emoções, e ela ainda não tem um sistema que ela mesma pode lidar, então ela depende dos adultos também
para essa corregulação emocional. Então, quando a criança sente fome, irritabilidade, ela fica muito desconfortável com aquilo que ela está sentindo, ela depende de um adulto regulado emocionalmente, que pega ela no colo, que traz todo um afeto, um carinho, e aí a criança acalma e se regula. Mas se os adultos que estão cuidando dessa criança, especialmente 2 primeiros meses de vida e nos 6 primeiros anos, se esses cuidadores são instáveis, às vezes pegam e são carinhosos, estão equilibrados, porque não adianta a pessoa estar sorrindo e dizer tá tudo bem, e por dentro ela está com taquicardia, ela está com a pupila dilatada porque ela está super preocupada com algo que aconteceu. A criança capta tudo isso. Mas se esse adulto estiver minimamente regulado emocionalmente, pega essa criança e aí vai enviando sinais para o cérebro dela de que, ai, tudo bem, ok, o mundo é bom, as pessoas são boas, é bom ser cuidado, tudo bem depender dos cuidados de um adulto. Se, no entanto, às vezes ela recebe o que ela necessita de um adulto emocionalmente regulado e às vezes ela não recebe, ou o que ela recebe é um adulto completamente desorganizado, que sacode e que pode até agredir fisicamente, a informação que vai para o cérebro dessa criança é muito diferente sobre o que ela vinha acessando antes. O mundo é bom, as pessoas são boas, então é bom depender, é bom receber cuidados. Vai vindo para ela, o mundo é perigoso, as pessoas são perigosas e não é bom precisar das pessoas, é perigoso precisar das pessoas. E ela pode, inclusive, a depender da idade, da fase que ela tiver, experimentar uma vergonha sobre depender do cuidado de outras pessoas, precisar ser cuidada. E aí, é como se a criança, com essas informações, ela começasse a sentir que não é bom ser ela mesma, né? E se isso for se repetindo ao longo das fases, conforme ela vai se desenvolvendo, e ela tem a fase ali de separação psicológica, para você entender um pouco mais sobre isso que eu estou falando, tem uma playlist aqui só sobre as fases da criança interior. Ali você vai ter uma grande noção de como em cada fase, como é que a criança se percebe através dos adultos, como é que ela percebe os adultos, como é que ela desenvolve a identidade e, não tendo as necessidades atendidas, quais são os distúrbios de crescimento em cada fase. E aí, se essa codependência emocional ela vem se estendendo ao longo do desenvolvimento dessa criança, porque o que ela está recebendo de cuidados não atende às necessidades que são importantes para o desenvolvimento dela, ela vai ter questões ligadas à construção de identidade, autoestima, e ela começa a ter uma coisa que eu chamo assim, ela não tem limite. E por que ela não tem limite, né? É como se ela não tivesse uma sensação que ela habita um corpo e que ela é um ser individual, separado daquelas outras pessoas do sistema familiar. Bem, tem muitas coisas que explicam isso, mas em virtude dessa confusão, né, desse estilo de apego, de vinculação, ou desorganizado, ou instável, ambivalente, isso pode afetar a construção de identidade dessa criança, essa sensação de que ela é um ser, que ela tem identidade, uma autoestima construída a partir das sensações dela, daquilo que ela vai aprendendo. E se ela começa a estar se ela está num ambiente onde ela vai se sentindo invalidada, confusa sobre as próprias emoções, ou ela precisa estar alerta o tempo todo, porque aquele ambiente é caótico, porque aquelas pessoas não cuidam dela, é ela que tem que ficar meio que cuidando das pessoas, né? Você já deve ter ouvido falar, pessoas que inclusive às vezes falam com muito orgulho, eu cuidei dos meus irmãos mais novos, eu tinha, sei lá,
Com 5 anos eu já cuidava dos meus irmãos, ou do meu irmão mais novo, minha irmã mais nova. Eu já sabia limpar toda a casa. Fala com muito orgulho, assim, de primeiros momentos ali da infância, fazendo tarefas, não num lugar de aprendizado, que, claro, pode ser muito saudável e importante ensinar para a criança como organizar o próprio quarto, como guardar e cuidar das próprias coisas. Isso é uma coisa. O que eu estou trazendo aqui é uma pessoa que na infância começa a ter obrigações. Ela tem que fazer aquilo, porque se ela não fizer aquilo, ela vai ser punida, seja emocionalmente, seja fisicamente. Então, ela não pode ter a opção de dizer, ah, não, hoje eu vou brincar. Não, não vai brincar, não. Tem que tomar conta do seu irmão, da sua irmã. Essa é a sua obrigação. Né? Você já é bem grandinha, já é uma mocinha, já é um rapazinho, tem que fazer isso. E aí, o que vai acontecendo com essa pessoa é que ela vai tendo muitos distúrbios de crescimento em virtude de estar tendo que cuidar dos outros, inclusive cuidar de outros adultos, né? Às vezes essa criança vai ter uma mãe confidente, uma mãe que está tendo problemas no casamento e pega um filho para Cristo, para ser o confidente. E a criança se sente importante, porque, nossa, a minha mãe conta para mim, ela me escolheu. É muito perversa essa dinâmica. E claro que as pessoas não fazem isso por intenção, propositadamente, mas por ignorância, por ignorar como é o desenvolvimento de uma criança e quais são as necessidades dela. E os perigos que se tem de colocar na mão das crianças, mesmo que de brincadeirinha, a criança cuidar da vida dos adultos. A criança tem que escolher, eu vou ficar do lado do meu pai ou do lado da minha mãe. E isso é muito perverso, porque a criança está num momento de desenvolvimento da identidade, de sentimento de pertencimento, que é uma coisa muito primária. Então, quando algum adulto elege essa criança para ser confidente, para guardar segredos, essa criança se sente importante. E ela não tem um córtex maduro para elaborar, para saber que aquele problema não é dela, que ela não tem responsabilidade sobre aquilo. Por que eu estou contando tudo isso? Para falar de pessoas que ficam esgotadas em determinados ambientes, que sentem e captam energias negativas. E aqui eu não estou trazendo nenhum ponto de vista sobre questões espirituais, religiosas. Se você tem as suas crenças e o seu ponto de vista sobre isso, maravilha. Pegue daqui aquilo que for útil. O que não for útil, você joga fora. Porque o que eu estou trazendo aqui é uma observação de consultório, especialmente com as pessoas que apresentam comportamentos de codependência emocional. Bem, se essa pessoa com uma codependência emocional que continua ao longo da vida, ao invés de ser lá nos primeiros meses e anos de vida, que em geral a sensação que dá é como se essa pessoa não tivesse limite, é como se ela fosse aberta, né? Seria uma metáfora para dizer que ela está pronta para entrar em simbiose com outras pessoas. Qual foi a nossa primeira experiência de simbiose na vida? Com a nossa mãe. Quando a gente estava ali dentro da barriga da nossa mãe, e pelo menos ali, até os 3 anos, os 3 primeiros anos de vida, a nossa sensação, o que os estudos apontam, é que a gente sentia como se a gente, bebê, e a mãe fosse um ser único, e não 2 seres. Por isso que a partir ali dos 18 meses de vida, a criança começa a experimentar esse lugar da separação psicológica, e ela vai descobrindo que ela é um ser, e a mãe, o pai, outro ser. Mas até então ela está ali em simbiose. Esses 2 seres são um só
para a percepção, para a fisiologia da criança. Bem, se ela continua experimentando essa necessidade da codependência emocional que não foram atendidas lá na hora que devia ter sido atendida, ela está pronta para entrar em simbiose com outras pessoas. E alguns dos padrões de comportamento de pessoas com codependência emocional pode ser alguém muito bom, muito boa em resolver o problema das outras pessoas. Pessoas muito boas em salvar, em antecipar. A pessoa comenta uma situação que ela está vivendo, o codependente já tem uma solução e ele já executa. É tão automatizado esse lugar de cuidar dos outros e tomar conta de todo o seu ambiente, que é como se essa pessoa experimentasse novamente uma simbiose com pessoas como ela experimentou com a mãe. E aí, adivinha, se a outra ou as outras pessoas que esse codependente está cuidando, está salvando, está monitorando e se antecipando, o que essa pessoa ou essas pessoas sentirem, esse codependente sente também. Então, se aquele ambiente está com um monte de gente triste, doente, preocupada, reclamando, com muitos problemas, o papel disfuncional do codependente é resolver, salvar. Se a pessoa está triste, eu fico triste também. Se ela está com raiva, eu fico com raiva também. Porque estamos aqui, coladinhos. Eu brinco que o codependente emocional na ativa é como se ele fosse aquela geleinha de criança que gruda, onde você coloca gruda e se envolve em volta da mão e ela toma a forma de onde ela é colocada. É mais ou menos assim a imagem que eu construo para explicar um pouco da sensação que um codependente emocional na ativa, o que eu quero dizer na ativa? É uma correlação com um vício, né? É um vício de cuidar das pessoas, é um vício de resolver o problema das pessoas. E aí a pessoa está ativa ali naquele vício, naquela compulsão de ter esse comportamento. Bem, então, se essa pessoa está muito boa em cuidar da vida dos outros, inclusive tem algumas pessoas que chamam isso de empatia, e muitas não fazem ideia que não se trata de empatia, mas se trata de fusionamento, de simbiose. O codependente emocional, em geral, ele não é individuado, diferenciado. Existem alguns autores que vão falar sobre o conceito de diferenciação, de individuação, ou seja, alguém que tem uma identidade própria, alguém que se conhece, que sabe se regular emocionalmente, que faz escolhas a partir da escuta, né, como diz a minha professora Tariana Rocha, da sua bússola interna, que você pode chamar de um monte de coisa, do seu eu superior, da sua intuição. Essa pessoa que não é individuada nem diferenciada, isso vai depender dos autores que usam essas nomenclaturas, né? Que não tem identidade própria, que não tem autoestima, que a autoestima dela depende do que os outros falam. Se os outros falam, você é boa, você faz isso direito, ela fica feliz. Vem outra pessoa e diz, não, você não sabe fazer nada, você é péssimo, você é péssima. Ela fica triste, porque ela não tem uma autoestima construída a partir dela, do que ela sabe, do que ela aprendeu, do que ela desenvolveu, mas ela depende das outras pessoas. Bem, se essa pessoa não tem uma individualidade, uma vida própria, não está individuada, diferenciada, ela está ali entrando em simbiose nas relações, seja de qual ordem for. Se o outro está triste e o codependente emocional na ativa fica triste, parece bastante plausível entender por que algumas pessoas se sentem esgotadas em contato com determinadas pessoas. Percebe? O
que em geral eu vejo nos processos de recuperação de codependentes que eu atendo e a minha própria história de recuperação na codependência emocional, que eu já estive ativa, inclusive eu tenho um vídeo aqui que eu falo da minha experiência em Codependentes Anônimos, vale muito a pena você ouvir para ver quais foram as minhas experiências nesse grupo e nesse processo de recuperação. O que em geral eu vejo na recuperação de pessoas que param com os padrões de codependência emocional, especialmente os padrões de cuidar da vida do outro, se antecipar, querer salvar o outro. Em geral, essas pessoas experimentam uma sensação de descanso. Agora parece que eu tenho mais tempo. Nossa, eu não fico mais ruminando e tentando achar solução para aquela pessoa que eu conheço, para aquela pessoa que está sempre com muito problema e eu tenho muita dó. Ai, meu Deus, o que eu faço por essa pessoa? Como que eu posso ajudar? Não tem dinheiro que basta. Não tem atenção, não tem tempo suficiente. Essa pessoa está sempre com problema, né? O codependente emocional nativa, em geral, também tem muito ressentimento, porque ele acha que esse comportamento dele de escutar, eu sou um bom escutador, uma boa escutadora, eu estou a serviço, e aí eu escuto o problema das pessoas e estou ali com elas. Em geral, são pessoas que experimentam muito ressentimento, porque elas dão e nunca recebem. Nunca chega o momento dela de ser escutada, de ser ajudada. Em geral, os codependentes nativos, eles dizem o quê? Quando eu preciso, ninguém me ajuda. Só eu posso cuidar das coisas. Eu sou a única pessoa que pode fazer isso. Inclusive, os grandes danos, né, dos codependentes emocionais nativa em família é essa sensação de que só ele, só ela é lúcido bastante para resolver aquele problema. Então, todo mundo recorre a essa pessoa, pede um monte de coisa para essa pessoa, está sempre falando, faz isso para mim, faz aquilo. Isso quando o codependente não se antecipa e já resolve, ele é a agenda de todo mundo, né? Ele não tem uma agenda. Como eu disse isso na minha vida, eu era a agenda dos outros, né? E socialmente isso é muito bonito, isso é muito validado. Que pessoa boa, não tem tempo para ela, mas cuida de todo mundo. Gente, quando se estuda o desenvolvimento infantil, a gente consegue ver os padrões por trás de todos esses comportamentos insanos, nocivos. Tudo isso, a maioria deles são pensamentos e atitudes inconscientes. E a gente está falando de uma compulsão, né? Um padrão de comportamento compulsivo de salvar os outros que é invisível. É muito diferente de uma pessoa viciada em cocaína, em heroína. Uma pessoa viciada em cuidar da vida dos outros, isso é invisível. E tem os seus grandes desafios, porque a gente também vai ter abstinência, porque essa pessoa, quando entra em recuperação, ela vai ter que parar de repetir esse comportamento que está automatizado. O que eu mais escuto em consultório é, quando eu assusto, eu já me ofereci, eu já disse, eu vou fazer. E aí, por que uma pessoa dessa vai se sentir cansada e esgotada? Óbvio. Porque ela está fazendo uma coisa que é humanamente impossível de fazer, que é cuidar da vida dos outros. E, pior, não cuidando da própria vida. Um dos padrões mais recorrentes e das falas mais recorrentes de codependente nativa é: se é para levantar cedo para fazer algo para alguém, eu pulo da cama. Mas se é para fazer para mim, eu deixo para depois. Percebe? Essa pessoa não tem a própria máscara de oxigênio. Ela não tem energia de qualidade, ela não tem tempo, ela não cuida dela
mas ela tem certeza que ela vai conseguir cuidar do outro e ela ainda fica assim, mas por que eu estou com a energia baixa? Por que quando eu estava em determinado lugar eu voltei esgotada? Porque você está sobrecarregada, porque você está fazendo uma coisa que é humanamente impossível. Ajudar alguém quando você tem condições e você deseja fazer isso e a pessoa te pediu ajuda é uma coisa. Agora, se antecipar e ficar enlouquecidamente se antecipando, tentando salvar pessoas que não te pediram e ainda que pediram, são pessoas que não têm autonomia, autorresponsabilidade, não respeitam outras pessoas, isso configura abuso. Uma pessoa que fica usando a outra de caminhão de lixo, fica descarregando os seus problemas, e aí fala, eu adoro falar com você, sabe por quê? Porque agora eu tô ótima, desabafei, para que terapia? Não é mesmo? Se tem você, que invisível está escrito assim, caminhão de lixo. Isso é muito sério, percebe? Então, quando você pensar sobre essa sensação, né, e sentir que está sobrecarregado, sobrecarregada, exausta, pensa qual foi a última pessoa que você conversou, sobre o que vocês conversaram, o que você fez, o que você pensou, como é que você ficou depois de encontrar e conversar com essa pessoa. Né? Tem alguns vídeos aqui que eu vou falando, né, desse contato com algumas pessoas, inclusive o conviver com narcisistas, né, o susto que é para algumas pessoas, a expectativa de que a pessoa no espectro narcisista seja algo que ela nunca foi e a pessoa jura que ela vai ser. Né? Em geral, esses pensamentos ruminantes a pessoa tem antes, durante e depois. E o codependente emocional também experimenta esse tipo de comportamento. E aí ele também fica muito cansado, porque precisa de energia para ficar pensando. O cérebro gasta muita energia. E aí você precisa tomar a decisão. Qual é o tipo de energia que você está disposto a dedicar para si, para os outros? Como é que estão as suas rotinas de autocuidado para você ter uma energia de qualidade? O quanto você recebe de apoio para estar oferecendo ou dando o apoio que você dá? Bem, eu sei, esse assunto é complexo, pode dar uma bugada no cérebro de quem escuta isso pela primeira vez. Comigo também foi assim. Primeira vez que eu entrei dentro de uma sala de codependentes anônimos, eu quase caí dura em perceber o quanto os meus comportamentos eram validados socialmente, mas que indicava uma situação de sofrimento que é a codependência emocional. Me conta como é que esse conteúdo chega para você, fez algum sentido, não fez sentido? Me conta aqui se você consegue identificar alguma coisa prática desse conteúdo que possa fazer alguma mudança no seu dia a dia. Se você é novo, se você é nova por aqui, se inscreve no canal. Assim você me ajuda a crescer e o algoritmo levar esse conteúdo para mais pessoas. Deixa um like no vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Deixa o seu comentário, compartilha com alguma pessoa que pode se beneficiar. Toda segunda às 7 da manhã tem vídeo novo sobre psicoeducação e na quarta-feira ao meio-dia eu trago os assuntos recorrentes de consultório que são votados lá no meu perfil no Instagram, o @Thais_Tosati. Muito obrigada e até o próximo vídeo.